Uma pergunta séria. Você quer escrever um artigo de 5.000 palavras em 48 horas? Eu sei que parece impossível, mas você pode produzir um texto em apenas um fim de semana utilizando a ferramenta que eu vou compartilhar hoje. Existem 4 etapas para escrever qualquer texto acadêmico. A primeira etapa é ler artigos de pesquisa, artigos científicos que explorem o tema do teu interesse. A segunda etapa é fazer o planejamento e desenvolver suas ideias. A terceira é realmente redigir um esboço de artigo científico. E a quarta etapa é aprofundar os argumentos e desenvolver as ideias de forma aprofundada. As 4 etapas estão relacionadas e você precisa passar por cada uma para construir um texto acadêmico verdadeiramente de qualidade. E para ajudar nesse processo de produção, eu vou utilizar a ferramenta chamada Unreadle. Eu vou te ensinar como você vai chegar na ferramenta Unreadle. Você vai abrir seu navegador, vai digitar aqui Unreadle e vai pesquisar. A primeira opção que aparecer, pode clicar sem medo, que você vai ser redirecionado para a página de navegação. A página vai estar em língua inglesa. Se você tem domínio de língua inglesa e se sente confortável para utilizar da forma como se encontra, perfeito, faça uso do jeito que você achar necessário. Mas se você sente dificuldades de trabalhar em língua inglesa, eu sugiro que você utilize esse recurso aqui do Google Tradutor, que já está acoplado no navegador e você já pode traduzir a página automaticamente. Então, nós estamos agora na Unreadle, na página traduzida, o que vai facilitar ainda mais a navegação. O que eu gosto da Unreadle é que ela é uma ferramenta de IA que facilita a leitura, a escrita e o aprendizado, permitindo que você interaja com qualquer documento, qualquer arquivo por meio de um assistente de IA para encontrar e entender qualquer informação rapidamente. Eu compartilho ela por entender que você consegue trabalhar com informações complexas até 5 vezes mais rápido se você adotasse uma abordagem tradicional. Então, é possível indicar o texto do seu interesse, abrir um chat e dialogar com o chat, assim como construir um texto simultaneamente utilizando dos referenciais que dentro da base de dados existe. Você pode destacar a fonte do seu interesse, você pode fazer com que a ferramenta lhe responda determinados comandos com base no trecho específico que você fez a seleção ou no texto completo. Tudo vai depender da forma como você pretende usar a ferramenta. Existem 3 pontos altos da ferramenta que eu não poderia deixar de mencionar para vocês. O primeiro ponto é que você encontra e gera citação automaticamente. Quando você digita o tópico do seu interesse, uma lista de referências são fornecidas. A partir dessas referências, você consegue gerar citações autorais, ou a citação direta ou a citação indireta, paráfrase, a partir das referências reais no teu tópico de conhecimento. O outro recurso importante é a visualização gráfica. Você pode fazer a seleção de todos os artigos que já foram desenvolvidos no seu tópico de conhecimento e a ferramenta vai gerar um gráfico interativo que vai estabelecer os padrões existentes entre aquelas pesquisas, padrões de aproximação ou de distanciamento sobre um determinado tópico de conhecimento. E o terceiro ponto que eu acho significativo é o recurso de escrita, que você pode editar, citar e escrever com a ajuda de IA. Você vai, obviamente, produzir o seu texto, porque o texto é seu, então não é a ferramenta que vai fazer isso. E a partir da sua escrita, ela vai indicando citações existentes, tá? Que podem dialogar com a ideia que você está querendo desenvolver. Óbvio que ela vai sugerir as citações e você vai clicar se quer aceitar essa sugestão ou não. Mas em termos práticos, eu vou mostrar como funciona ela, para que você analise se realmente vai ser útil para você ou não. Já fiz o login com o meu e-mail e nós já temos acesso à ferramenta. Veja que eu estou usando o plano livre, o plano gratuito. Caso vocês tenham interesse e queiram contratar o plano Pro,
pagar para usar de forma ilimitada, perfeito, mas o nosso teste vai ser feito no plano gratuito. O primeiro passo para construir um artigo científico é ler outros artigos científicos, possivelmente indicados pelo seu orientador ou selecionados previamente em alguma pesquisa. Geralmente, o recomendado é que você faça uma leitura de pelo menos 5 artigos científicos que sejam representativos do seu tema. E nessa leitura, é importante que você tente compreender os tópicos principais profundamente, com segurança, extraindo as informações relevantes, se familiarizando com o assunto, com os argumentos, com as limitações e as potencialidades e, óbvio, entendendo quais são os principais argumentos, quais as pesquisas recentes, quais os principais conceitos ou teorias. Vou ensinar como fazer uma leitura de forma interativa e eficiente, lembrando que nada substitui a leitura integral do artigo científico. Então, antes de colocar o artigo que você tem interesse em uma ferramenta para abrir um chat e fazer perguntas, eu sugiro firmemente que você faça uma leitura prévia na íntegra para que você já saiba as ideias principais do artigo para você conferir se a ferramenta indicou a informação de forma realmente adequada. Agora eu vou mostrar como a ferramenta Awriting pode ser uma aliada no processo de leitura dos artigos científicos. Eu vou importar um PDF de algum artigo científico da minha área de conhecimento e nós vamos entender como essa ferramenta pode te ajudar no processo de compreensão e interpretação do texto. No momento de importar algum arquivo, você pode ou encaminhar um documento, ou um link de um site, um texto simples ou uma imagem. Eu vou optar por encaminhar um documento, um arquivo em PDF, para solicitar algumas informações para a plataforma. Já inseri o artigo na plataforma. O artigo escolhido, inclusive, foi um que eu publiquei com minha orientadora, intitulado Eu Preciso Levar para Algum Lugar, experiências de produção de artigo acadêmico em eventos de letramento de publicização. Esse artigo ele foi publicado em 2023. Ele é fruto de alguns dados que foram gerados na minha dissertação e eu optei por colocá-lo por já conhecer algumas das informações. Então, a partir do momento que você insere o artigo na plataforma, veja que a interface é bem agradável, é bem intuitiva, é simples de entender. De um lado, você vai ter acesso ao artigo científico e de outro lado, você tem aqui o chat para fazer as perguntas acerca do documento. Então, você pode fazer perguntas diversas e, a partir da pergunta, a ferramenta vai responder de acordo com o documento. Minha primeira pergunta será: quais são as principais conclusões deste artigo? Com essa pergunta, eu consigo um resumo geral do documento. A resposta foi: com base nos trechos fornecidos, as principais conclusões deste artigo são: os alunos de graduação produzem artigos para diversas finalidades, entre elas a manutenção de bolsas de estudo, o cumprimento de exigências do curso e a divulgação de pesquisas realizadas em sala de aula. E realmente, a minha pesquisa sinaliza esses pontos. Os alunos percebem os artigos como uma forma de dialogar com outros pesquisadores por meio de publicações bienais, de conferências, livros e periódicos. Veja que tem uma numeração indicada aqui. Essa numeração, ao ser clicada, você vai ser levado para o trecho em que a resposta foi retirada. Isso é importante, porque aí você pode analisar a correspondência de ideias, se está fazendo sentido ou não. Vamos imaginar que a resposta não tenha sido clara. Talvez a plataforma tenha fornecido ela muito complexa. Se isso acontecer, você pode solicitar uma explicação mais simples, permitindo que a ferramenta possa fazer uma leitura mais rápida e fornecer ideias mais simples, só que relevantes. Vamos supor que a ideia esteja complexa e eu quero uma explicação mais simples, vamos supor. Então, a ferramenta vai fornecer mais informações para que isso fique mais didático ainda. Vejam que interessante. Ao solicitar
uma explicação mais simples, a ferramenta fez uma nova análise das informações para fornecer algo mais simples. Este artigo analisa como os alunos de graduação de um programa de língua portuguesa veem a experiência de escrever e publicar artigos. As principais descobertas mostram que os alunos publicam artigos por diversos motivos, como A, B ou C. Eles veem a publicação como algo tal, tal, tal. Os alunos reconhecem que a publicação envolve mais do que apenas habilidades de escrita, incluindo dinâmicas de poder na academia. E o estudo conclui que os alunos ainda precisam desenvolver mais independência. É incrível essa resposta, porque é basicamente toda a ideia que foi desenvolvida ao longo de um artigo científico. Eu estou impressionada. A primeira etapa para produzir um texto acadêmico, que é a leitura de artigos científicos, costuma ser uma das mais extensas e cansativas, porque o aluno precisa ler inúmeros artigos, trazer as ideias principais e relacionar com seu objeto de investigação. Quando você conhece uma ferramenta como essa, que tem uma capacidade sofisticada de selecionar as informações realmente significativas, isso vai acelerar o processo de produção de texto. Então, utilize esse recurso de fazer a leitura por meio da ferramenta, que isso vai te ajudar a produzir o texto de forma mais rápida. Então, a primeira etapa já foi cumprida. Vamos entender agora a segunda etapa com a ferramenta. A segunda etapa é o planejamento e o desenvolvimento das ideias. O maior erro que os alunos cometem é não planejar adequadamente a escrita dos seus textos. Isso acaba comprometendo o fluxo das ideias. Um bom planejamento é essencial para que você escreva rapidamente. Sem o planejamento, você vai acabar se perdendo no caminho, vai perder tempo e não vai construir aquilo que você precisa no tempo necessário. Enquanto você lê, você já pode aproveitar para organizar seus pensamentos, identificando os principais conceitos, as principais teorias que você encontrou e pensa em como relacionar essas discussões para que tudo flua bem. E a Hurdle pode auxiliar nesse processo, facilitando o planejamento de forma dinâmica e produtiva. Na etapa de planejamento e desenvolvimento das ideias, você pode utilizar o recurso do chat para te auxiliar nesse processo. Por exemplo, quais são os principais conceitos desenvolvidos na pesquisa? Os principais conceitos desenvolvidos são letramentos acadêmicos, eventos de letramento, gênero, esfera do discurso, relações de poder, identidade e autonomia. Outro ponto importante que você pode solicitar aqui é que a plataforma relacione o conceito com outro. Vamos supor que a nossa ideia é construir um artigo científico que explore as práticas de letramento acadêmico e o uso da inteligência artificial. Então, nós podemos solicitar aqui, por exemplo, o que é práticas de letramentos acadêmicos e como explorar o conceito, por exemplo. A plataforma vai fornecer informações sobre isso. Agora, para o assunto de inteligências artificiais, é importante que você selecione um artigo da área de inteligência artificial que possa te ajudar e você vai conduzir perguntas parecidas com o que nós perguntamos a esse artigo. Isso vai fazer com que você já consiga planejar as ideias, selecionar os principais conceitos, identificar qual a discussão melhor se encaixaria com a produção que você quer fazer. Veja que ao solicitar como explorar o conceito das práticas de letramento conforme essa pesquisa, a plataforma sugeriu o quê? As práticas de letramento referem-se às atividades de leitura e escrita socialmente situadas em contextos acadêmicos, não mentiu, é verdade. E para explorar esses conceitos, os pesquisadores costumam fazer o quê? Analisar eventos específicos de letramento, como escrita de artigos ou apresentação em conferência, analisar como os alunos negociam relações de poder e questão de identidade. Então, se você vai construir um texto sobre práticas de letramento acadêmico, é bem provável que você precise tocar ou explorar os pontos que este artigo também explorou. E se você conseguir trazer para a ferramenta mais artigos científicos, mais pontos de vista você vai ter para desenvolver e planejar a ideia do artigo que você tem interesse. Então, no caso, eu quero construir um artigo científico sobre práticas de escrita acadêmica e uso de inteligência artificial. Então, para as práticas de letramento acadêmico, eu já tenho informação
já tenho informações significativas a partir do diálogo que eu tive com o chat e o artigo que foi inserido. Você pode fazer o mesmo trazendo de outro assunto, como por exemplo da inteligência artificial, para que a gente possa ter aí quais os conceitos, as teorias e como relacionar isso ao longo da discussão. A terceira etapa, você vai construir o rascunho do seu artigo científico. Lembrando que o primeiro rascunho nunca sai perfeito. A ideia é que você crie algo, um ponto de partida para você ir aperfeiçoando ao longo do tempo. Se você for na expectativa de criar algo perfeito e finalizado, eu sinto muito lhe dizer que isso não vai acontecer. Você possivelmente vai fazer uma primeira versão e ao longo dos pensamentos, das leituras e da construção do texto, você vai percebendo que algumas ideias podem ser substituídas por outras, ou você pode trocar de ideia. Então, o rascunho ele tem sempre esse caráter de ser processual e você vai aperfeiçoando ao longo do texto. A ideia principal é que você foque em ter uma introdução clara, um corpo de texto ou um desenvolvimento bem estruturado e uma conclusão coerente, para que a sua tese seja realmente atingida ao final do texto. Para construir o rascunho da pesquisa, você não pode perder de vista todas as ideias que já foram previamente selecionadas na leitura dos artigos científicos que foram significativos ao longo das etapas anteriores. Um bom recurso para auxiliar na produção do rascunho recuperar citações ou as ideias que foram sistematizadas na leitura é você abrir aqui, uma nota. Essa nota é uma ferramenta que vai evitar que você precise abrir, voltar ao artigo e permita que você leia, sistematize as informações e ainda escreva no formato de inteligência artificial, tá? Alimentado por inteligência artificial. Eu vou ensinar aqui uma técnica que pode ser oportuna para você também. Veja. Eu quero construir um artigo sobre as práticas de escrita acadêmica e o uso de inteligência artificial. Então, eu vou solicitar que a me ajude a construir um esboço com base nesse artigo. Vamos lá. Vejam que interessante. Eu digitei: forneça um esboço para um artigo sobre práticas de escrita acadêmica e o uso de inteligência artificial. A ferramenta indicou o seguinte: aqui está um esboço para um artigo sobre práticas de escrita acadêmica e o uso de inteligência artificial. Na introdução, visão geral das práticas de escrita acadêmica, breve introdução à IA em contextos acadêmicos. No segundo tópico, práticas tradicionais de escrita acadêmica. No terceiro, o impacto da escrita em IA. Depois, os desafios e as oportunidades, as considerações éticas, as direções futuras e a conclusão. Veja que foi fornecido um esboço completo para nos ajudar nessa produção de artigo científico. E agora você vai trazer as informações do esboço para suas anotações, tá? Então, você vai indicar o título, por exemplo, aqui. E, em seguida, a estrutura que foi recomendada no chat. Mas, Dani, e agora que eu já coloquei no meu bloco de notas as informações principais? Então, você já pode ir selecionando os conceitos principais. Vamos supor que você indicou aqui vários artigos científicos sobre práticas de letramentos acadêmicos, escrita acadêmica, o uso de inteligência artificial. Vamos supor que dentro da ferramenta já constam esses artigos que são importantes. Lembra que tem que ter no mínimo 5 artigos? Então, vamos supor que já existam aqui. Então, para cada conceito ou expressão que foi recomendada na estrutura, você vai encontrar um conceito. Então, o que é práticas de escrita acadêmica? Lembra que é o primeiro tópico da nossa introdução? Não é isso? Então, eu vou colocar aqui o que é. A plataforma vai fornecer a definição. Você vai copiar essa definição e vai já colocar no seu esboço para você não esquecer, tá? Não vai esquecer, porque aqui já vai ter a página do artigo científico. Isso aqui é de uma valiosidade absurda. O que é escrita acadêmica? O que é escrita acadêmica? E se você tiver vários artigos aqui, essa leitura e essa produção fica mais otimizada, porque fica com base nos textos que foram fornecidos. Isso aqui é o conceito de escrita acadêmica. Então, vai indicando aqui
o conceito, vai selecionando todas as informações significativas, porque no momento da produção isso vai fazer um milagre absurdo. E para os pontos selecionados da estrutura do artigo, essa facilidade de incluir citações e referências dos artigos lidos é algo que facilita na organização do texto, porque é uma ferramenta que vai impedir que você fique indo e vindo, abrindo determinado artigo, revendo determinadas informações. E óbvio que isso faz com que você evite o plágio e possa escrever enquanto você lê e interage com a inteligência artificial. Agora chegamos na quarta e última etapa, que embora venha por último, é uma etapa crucial, que é verificar se seus argumentos são sólidos e bem fundamentados. Na quarta etapa, você vai principalmente revisar o que você já escreveu enquanto esboço, assim como também vai analisar criticamente todas as informações que foram extraídas dos artigos científicos para observar as perspectivas, principalmente em termos estruturais. Se você quer construir um artigo científico sobre as práticas de escrita acadêmica e uso da inteligência artificial, e focou, por exemplo, na visão geral das práticas de escrita acadêmica, então cabe você analisar se o conceito selecionado vai ser relevante para o tópico ou não. Práticas de escrita acadêmica refere-se às atividades e comportamentos socialmente situados na produção de textos escritos em contextos acadêmicos, segundo Silva, 2023, página 4. Então, é analisar se esse ponto que você indicou aqui enquanto citação vai fazer a diferença na reflexão ou não. Então, um elemento importante é você também utilizar da ferramenta de chat para perguntar para a Unwrite se faz sentido ou não essa citação dentro desse tópico. Então, é possível que você faça uma pergunta para analisar se é consistente ou não. Tá? Diante do esboço que já foi construído, dos artigos que foram analisados e lidos, você pode se perguntar, mas Dani, como é que eu vou conseguir desenvolver essas ideias? E um ponto enriquecedor dessa ferramenta é que você pode simplesmente analisar todos os artigos partindo da premissa que você precisa construir seu texto. Então, que tal perguntar para a ferramenta, por exemplo, quais as limitações desse conceito? Quais os pontos fortes desse conceito quando comparado, por exemplo, com o uso da inteligência artificial. Considerar também as limitações de cada estudo, a variabilidade dos resultados envolvidos, porque todos esses elementos que são indicados no chat podem enriquecer ainda mais a reflexão ao longo do texto. Quando a gente fala de construir um artigo científico, é necessário que você tenha uma postura crítica para trazer conceitos, caracterizar conceitos, relacionar o conceito com o teu objeto de investigação. Então, um ponto alto da ferramenta é você utilizá-la para enriquecer essa reflexão, trazendo uma discussão realmente aprofundada e fazendo as perguntas certas para prosseguir ao longo da tua escrita. Se você gostou do vídeo, então deixe um comentário. Eu quero saber se você já experimentou a Unreadle, se já construiu um artigo científico de 5.000 palavras em um final de semana. Como costuma escrever um artigo científico, deixe o comentário abaixo. E se ainda não se inscreveu, então já se inscreve no canal para ter acesso a conteúdos similares a esse. Até o próximo vídeo.